Deus. Aí. Então, vamos lá. Apocalipse 11, verso 11, nós paramos na última aula ali, e ele vai dizer assim, o texto, né, aqui, verso 11, mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, as duas testemunhas ressuscitaram. Só para terminar o texto que a gente começou, segundo Pedro 1,4, vamos lá para segundo Pedro 4, né, as duas testemunhas vão ressuscitar, 3 anos e meio de tribulação. O capítulo 11, e a gente vai ver algumas coisas assim, a abertura dos selos, as trombetas, o ai, é como se assim João visse o que acontecesse no céu, estava acontecendo no céu, da terra para o céu, ou até no céu, e depois ele olhasse do céu o que está acontecendo na terra. A ordem é a mesma, né? Ele repete assim, por isso que você falou, mas já não foi isso, já não foi aquilo, é que ele vê isso, né? É como se fosse um enredo do filme, para a gente entender o que estava acontecendo no céu. Então, na hora que abria o selo no céu, aconteceu alguma coisa na terra. A hora que tocava a trombeta no céu, aconteceu alguma coisa na terra. A hora que o anjo falava sobre o ai, os ais, acontecia aqui na terra. Só para a gente entender isso. Em 2 Pedro 1,4, o verso 4, ele diz assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunido toda a vossa diligência, associai com fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Uma citação de Gálatas 5. E com o domínio próprio, aí ele continua aí, a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Na verdade, 1 Coríntios 3,13, né, agora permanece a fé, a esperança e o amor maior de todos, é o amor aí, o ágape. Segundo Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios 3,18, né? Essa é a vida que Deus nos traz, né? Toda essa citação aí, né, no contexto da última aula, que nós estamos falando uma vida que vem da parte de Deus, ela está associada a essas características, ou seja, o fruto do Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? A liberdade aqui, João 8, vai falar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa liberdade que nós temos de andar nos caminhos. Na verdade, o ser livre implica, né, em ter uma vida que não está presa a nenhum tipo de vício, a nenhum tipo de amarra, a nenhum tipo de escravidão, seja ela qual for o tipo da escravidão, né, emocional, física, espiritual, essas 3 áreas aí da vida, né, para que nós possamos viver uma vida desembaraçada, feliz, tranquila, né? O homem rebelde não é assim. Efésios 2:8, vamos lá para Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz que, vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, existe um caminho,
que nós devemos andar. O Salmo 1 diz assim, né? Exatamente assim, né? Bem-aventurados aqueles que não ouvem os pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, que não param, né, para ouvir aquilo que o gentil ou o pecador tem para falar. Antes né, a sua vida está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros que no devido tempo dá o seu fruto. Os ímpios não são assim, diz o salmista, né? Então é nesse sentido, essa comparação entre uma vida livre com Jesus e uma vida escrava do mundo ou do pecado. Apocalipse 11, 12, voltando ali, ainda, e que hoje a gente termina até o capítulo 11, né? E as duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. Assim como houve no arrebatamento, agora houve das duas. E subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos a contemplaram. Primeiro já foi um baque ver aqueles homens, depois de 3 dias e meio, ressuscitar. Depois de um baque maior, eles subirem os céus. Como explicar esses eventos? Né? O diabo não sabe como explicar. Vamos para 1 Tessalonicenses 4, versos 6 e 7. Então, aí as duas testemunhas foram arrebatadas depois de serem ressuscitadas. É outro nível, assim, né? Os caras ressuscitou e já subiu. E todo mundo viu. No verso 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor conta todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, falando do anticristo. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, o pecado, e sim para a santificação. Então, ele dá um alerta para nós, de sorte ou desarte, que rejeita essas coisas. E coisas? Toda essa que ele está listando ali, a lascívia, a prostituição, a mentira, né? Rejeita, né, essas coisas. E aí, essas coisas não rejeitam. Desarte que rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Ou seja, se eu não rejeitar isso, eu estou rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, quem nos traz a vida é aquele que nos chama para a liberdade. As duas testemunhas ressuscitaram porque elas rejeitaram toda essa listinha aí que nós falamos, que está atrás, né? Então, Deus nos chama para a santificação, ser separado do mundo. Não digo que é fácil, mas o Espírito Santo tem nos constrangido a querer mudar. E esse deveria ser o nosso papel todos os dias. 1 Coríntios 15, verso 20, todos esses textos a gente já leu, né? Mas é só para a gente, às vezes, relembrar alguns aí. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ou seja, Jesus ressuscitou primeiro. O verso 40, agora, lá na frente, ainda de 1 Coríntios 15, o verso 40, aí vai falar sobre o nosso corpo, né? Também há corpos celestes e corpos terrestres. No caso nosso, é um corpo terrestre. E, sem dúvida, há uma glória dos celestiais e outra dos terrestres. Cada um tem uma glória, nosso corpo vai ser glorificado e nós vamos ter uma transformação para poder estar na presença de Deus. E 1 Tessalonicenses 4,15. 1 Tessalonicenses 4, verso 15.
A palavra do Senhor era sempre, nesses casos, verso 15, diz lá, ó, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos quem dorme ou quem já morreu. O arrebatamento já teve aí, né? Lógico, já passou 3 anos e meio de tribulação, agora é um marco para o fim da última parte da tribulação, e aí o negócio vai ser bem ruim, porque os demônios já foram soltos, a gente já viu isso, o abismo foi aberto, né? Deus entregou as chaves do abismo para Satanás, e agora ele vai reinar como ele sempre quis. A diferença foi, lógico, os 144 mil que vai aparecer e as duas testemunhas que pregaram o evangelho. Apocalipse 11, 3, o que não o impede, a verdade, o que impede o homem de não se destruir é o cristão, é o evangelho, só isso. Se nós não tivéssemos a, a presença do Espírito Santo, certamente a gente já tinha se destruído há muito tempo. Há muito tempo já não existiria mais a humanidade. O verso 3, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, falando de Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, né? Mas ali ninguém morreu antes. É, é, as pessoas temeram muito Deus. Na hora que essas duas testemunhas subirem, vai haver um grande terremoto, 7.000 pessoas vão morrer ali, né? Vai ser algo... Infelizmente, a morte na grande tribulação vai ser algo corriqueiro. As pessoas, infelizmente, acredito que vão até acostumar com a morte. O cheiro da morte vai ficar evidenciado. É. Então, Apocalipse 13 vai trazer isso aí. Vamos lá para Mateus 24, 7. Mateus 24, verso 7. Mateus capítulo 24, verso 7. Então, olha só. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? E a gente já viu isso aí. O Mateus 24 é a grande tribulação, a gente sabe disso. Lucas 21, 11, vamos lá para Lucas 21, 11, falando disso aí, para vocês ser mais tranquilo. Lucas 21, 11. O verso 11. Assim como Mateus, Lucas também trata. Lembrando que a gente já falou sobre isso, mas Lucas tem uma percepção, Lucas era médico, o livro de Lucas foi escrito para Teófilo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Lógico que a gente já tem isso em escala bem menor, é isso que a gente tem que entender. A gente passou por uma epidemia agora, né? Não é a primeira, não vai ser a última. Uma coisa é fato, as doenças tendem a aumentar, as epidemias, né? Esses vírus aí. Eu acho que a próxima onda aí de vírus deve estar próxima, infelizmente. Eu acredito que antes de 2050, eu acho que, ou até bem menos, né? Mas com certeza até 2050 eu acredito que muitas coisas devem acontecer que vai aí ceifar a vida de milhares de pessoas. Infelizmente, a gente tem que só se preparar. Jesus está bem às portas aí. Isaías 2, 21
Então, terremoto, esses grandes sinais vão acontecer, o que antecede a vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios, Isaías, desculpa, 2:21, 2:21, ele vai dizer assim, ó, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor, a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai, pois, o homem cujo fôlego está no seu nariz, ou seja, confia nele mesmo, pois em que ele é estimado, e nada, né? Toda a glória dele vai se perder na volta do Senhor Jesus. Todo o dinheiro, toda a riqueza, de nada vai adiantar. Todos os bens que as pessoas adquiriram, de nada vai adiantar nesse dia. É isso que as pessoas não entendem, né? Você não vai poder levar dinheiro algum. Todos esses homens que... O dinheiro, na verdade, ele não tem mais valor, né? Valor nenhum. A humanidade chegou num ponto em que o dinheiro é algo não tem valor. Tem os trilionários da vida, bilionários, milionários aí, e o restante da população passando fome aí. Essa divisão social que o mundo criou, né, explora assim de um... Mas, como diz Jesus, pobre sempre vai haver, né? Mas é uma pena, porque Deus nos manda olhar para os órfãos, as viúvas e os pobres. A gente leu isso em Gálatas também, né? A orientação dos apóstolos para o apóstolo Paulo. Mas amém. Vamos para Apocalipse 11:14, então. Agora o, o anjo vai falar, passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, vamos lá, já passou um, agora o outro. Vamos para o verso 15, aproveitando aí. O sétimo anjo tocou a trombeta, né? Passou aí, isso. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Agora Deus vai tomar as rédeas do mundo, né? Vai mostrar como é que é o plano A. Tudo que ele queria para a humanidade lá no Jardim do Éden, infelizmente, pecado. Ainda assim, a gente tem que entender que essas vidas, né, elas estão ainda na terra, tendo filho, casando, não nós somos a igreja, nós estaremos no céu, ainda nas bodas do Senhor, mas as pessoas aqui na terra vão experimentar um pouco. Não pense que isso vai mudar a vida de todo mundo, muito pelo contrário. A gente vai ver que, infelizmente, o mal está sobre a humanidade. O pecado é algo... É só o Espírito Santo. Não tem como, aquele texto que a gente leu de Efésios, das obras, não tem como ninguém buscar a Deus por vontade própria. Tudo é o Espírito Santo. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque, não há quem tenta, né? Romanos diz isso. Mas vamos lá para 1 Coríntios 15:52. 1 Coríntios 15:52. 1 Coríntios 15:52. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, essa aí, ó, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, só para você entender, nós entendemos aí, essa trombeta vem, aí acontece aí, né, o arrebatamento.
né? Então, alguns acreditam por esse texto aí que a igreja vai à tribulação. Mas aí a gente já viu, né, vários textos aí que ela não passa, né? Porque no momento que surge o anticristo, então nesse momento agora é como se João tivesse agora na Terra é, participando de tudo, né? Ele viu lá no céu tudo e daqui a pouco ele desce e vai ver o que vai acontecer na Terra na grande tribulação. E aí está falando sobre o arrebatamento. A gente já falou um pouco sobre o arrebatamento. Depois a gente pode falar de novo sobre ele aí. É que são vários textos também, mas tem as aulas anteriores aí. Porque é necessário que este corpo corruptível, lógico, se revista da incorruptibilidade, que é o corpo mortal, e se revista da imortalidade, ou seja, que é um corpo espiritual, né? E aí, lógico, né? Tragada foi a morte, ao finalzinho aí, Deus deu a vitória aí, né? O aguilhão do pecado e a sua força do pecado é a lei. E aí acaba de uma vez por todas o poder, é, não o pecado, porque aí eu tenho milênio, mas ele está falando da vitória de Cristo, assim como foi na crucificação. Voltando lá para Apocalipse 11:16, só para daí a gente vai falando, vai entendendo melhor aí essa cronologia. E os 24 anciãos, já falamos, que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, né? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, né? Aí a gente já vai entrando no milênio, né? Pode subir. É, isso. E passaste a reinar aí, né? O verso 17. 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos lá para 1 Tessalonicenses 5:18. 1 Tessalonicenses 5:18. Então, assim, isso aqui tudo agora vai começar um milênio. Seria assim, né? Lógico que a gente vai ver aí como é que foi a guerra. Daqui a pouco a gente vai descer para a Terra e vai ver. Então, tudo é como se... É só para a gente entender. João está lá no céu, viu tudo que está acontecendo, né? Agora terminou lá as bodas do Cordeiro, e aí tocou a última trombeta, e o negócio agora vai ser o julgamento. Mas, antes disso, ele desce na terra e vê tudo de novo o que aconteceu. Lembrando que essa cronologia, essa ordem, ela acontece simultânea. Para você escrever num livro, talvez ele pudesse ter escrito: oh, lá no céu aconteceu isso, na terra aconteceu isso, mas Deus achou por bem escrever assim, talvez sei lá, né? Vai saber o motivo do coração de quem é homem para saber o coração de Deus, né? Nem me atrevo a isso. É importante a gente entender essa ordem. A 5:18 diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A satisfação é algo muito importante. Por quê? Um coração insatisfeito, olha o que acontece. Não apagueis o espírito. Diminuir, né? Não desprezai as profecias. Essa que nós acabamos de ler. Tudo isso são profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom e abstês de toda forma do mal. Ou seja, né, nós devemos orar, aí continua, né, orar sem cessar. Ter um coração grato. Você não vai ter tudo o que quer, porque é misericórdia de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus nos dá tudo o que nós necessitamos e que é bom e agradável para a nossa vida. Às vezes a gente não entende,
e quer outras coisas, mas Deus fala, filho, eu já estou te dando tantas coisas, comece a ter um coração grato, um coração feliz. A insatisfação leva à murmuração e leva à nossa ruína, né? A gente despreza tudo de bom que Deus nos tem dado, e talvez por isso que tem as pessoas que veem essa questão da vitimização, né? Começa a vitimar, começa a questionar, a vida não importa, assim, deixa o sujo ficar mais sujo, né? A palavra de Deus diz assim, exatamente isso. Corrupto vai continuar sendo corrupto. O nosso papel não é mudar a vida das pessoas, nosso papel é mudar a nossa. A partir daí, quem estiver perto pode usufruir das bênçãos do Senhor na nossa vida. Vamos voltando lá para Apocalipse 11, 18. Vamos lá para o verso 18. Depois quero ver se eu consigo entrar no galardão. 11, 18. Né? Porque aí ele vai repetindo. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Apocalipse 20, depois vai falar isso. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Então, nem se dizer, né? O ímpio vai ser julgado, o cristão não vai ser julgado, porque você não tem nada para ser julgado, porque uma vez que você pediu perdão a Deus, não existe pecado na sua vida. Não que você às vezes não peque, ou eu, você, nós, né? Para nós, não pequenos. Mas, uma vez lavado e remido pelo sangue de Jesus, o que aplaca a ira de Deus sobre nossas vidas é o sangue de Cristo. Então, Jesus, Deus olha para nós e vê a Cristo, não vê a nós. Se visse eu ou você, aí certamente seríamos lançados no lago de fogo e enxofre. Mas uma vez que ele olha para Jesus, não vê pecado em nós, graças a Deus. Não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Nada de bom vem de nós. Tudo de bom vem do alto, diz a palavra do Senhor. Eu creio que quando eu acerto, é mérito de Deus. Quando eu erro, sempre é o meu mérito, infelizmente. Mateus 25, 31, vou dar uma passadinha rapidinha, e aí a gente vai falar que essa questão, o ímpio vai ser julgado, ou seja, inferno, não tem nada para falar. O cristão recebe o galardão, um presente, porque você não foi julgado, não é condenado, você foi aprovado. Mateus 25, 31, o verso 31 de Mateus 31. Isso. Então vamos lá, olha só. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos, está citando esse momento, né, que Jesus está vindo com ele. Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E aí é o que nós falamos. Esse momento é esse aqui, ó, de Mateus. Então ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, que é seus filhos, nós, a igreja, mas os cabritos à esquerda. E aí, infelizmente, essa frase aí que Jesus tem misericórdia, né, das pessoas. Então pode subir. Então dirá aí, né? Ó, então dirá o rei aos que estiverem, entrai, as ovelhas, né? Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é um presente nosso que está lá atrás, porque tive fome e me deste de comer. É, não deveria existir pobre, né? Se dizer, a humanidade, toda a riqueza dela, se não fosse a ganância do homem, não, eles teriam buscado estratégias para mudar. Você vê essas ONGs lutando, a gente vê essas ONGs lutando, né?
com uma merreca de dinheiro aí, né? O poder do Estado, infelizmente, corrupto, né? Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, todo, a gente vê tem uma certa corrupção, uns mais, outros menos. Raríssimas as pessoas, infelizmente, estão lá, que deveriam fazer o papel para ajudar a humanidade, para ajudar, foram eleitos, né? É, parece que em alguns países eu vejo que o político acha que nós estamos ali para servir eles, quando na verdade eles deveriam servir a população, a comunidade. Mas, né? É, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Você vê assim, eu tive preso, não importa, o evangelho é para todos. Aí ele continua, né? Só para terminar aqui rapidinho. Então, aí, subindo aí. Então perguntarão os justos, né? Onde tivemos, onde assim, o rei respondendo lhe dirá: em verdade, eu afirmo que sempre pode subir aí, né? Jesus vai falando que sempre o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. E aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. O lago de fogo nunca foi preparado para ninguém, a não ser para o diabo e os anjos dele. O homem se corrompeu e, por causa disso, ele acabou indo junto na punição de Satanás, né? Mas amanhã a gente continua aí, o verso 18, ele tem algumas coisinhas que eu queria falar também, mas a gente fala. Meio? Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã, primeiro dia de dezembro, que Teu Espírito Santo nos abençoe nesse dia, que o final deste ano seja um marco em nossas vidas, que o Espírito Santo venha selar em nós a Tua graça, as Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a ver aqueles que são pequeninos e estão do nosso lado, que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, antes possamos mostrar o caminho, a verdade e a justiça para quem chegar perto de nós nesse dia. Nos dá a oportunidade de orar pelas pessoas, verem a cura, verem os milagres de Jesus. Ministra em nós, ó Deus, que eu lhe imploro o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de primavera, no nome de Jesus.